Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, obra fundamental da doutrina espírita. Nós estamos no capítulo 15º, estudando os milagres. Já estudamos a Gênese e agora vamos aos milagres. Hoje, em especial, sobre os possessos. Então, sem demora, vamos para o texto. Vieram em seguida a Cafarnaum e Jesus, entrando primeiramente, em dia de sábado, na sinagoga, os instruía, admiravam-se da sua doutrina, porque ele os instruía como tendo autoridade e não como os escribas. Ora, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, que exclamou: que há entre nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem és o Santo de Deus. Jesus, porém, falando-lhe ameaçadoramente, disse: cala-te e sai desse homem. Então, o espírito impuro, agitando o homem em violentas convulsões, saiu dele. Ficaram todos tão surpreendidos que uns aos outros perguntavam: que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele dá ordem com o império, até os espíritos impuros, e estes lhe obedecem. Nós estamos vendo um trecho de Marcos, e a gente vai ver que em muitos lugares, tem a narração dos possessos, das pessoas possuídas por espíritos. E que para a gente no espiritismo não é nenhuma novidade como esse fenômeno acontece. Mas continuando agora em Mateus. Tendo ele saído, apresentaram-lhe um homem mudo, possesso do demônio. Expulso o demônio, o mudo falou, e o povo, tomado de admiração, dizia: jamais se viu coisa semelhante em Israel. Mas os fariseus, ao contrário, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Os fariseus eram os doutores da lei, aqueles que eram judeus, e da religião. Então eles sempre inventavam aí uma fake news qualquer. Olha, Jesus expulsa os demônios porque ele é o príncipe dos demônios. Mas vamos continuar agora. Quando ele foi vindo ao lugar onde estavam os outros discípulos, viu em torno destes uma grande multidão e muitos escribas que com eles disputavam. Logo que deu com Jesus, todo o povo se tomou de espanto e temor e correram todos a saudá-lo. Perguntou ele então: sobre que disputáveis em assembléia? Um homem, do meio do povo, tomando a palavra, disse: mestre, trouxe-te meu filho, que está possesso de um espírito mudo. Em todo lugar onde dele se apossa, atira-o por terra e o menino espuma, rilha os dentes e se torna todo seco. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Disse-lhes Jesus: ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-mo. Trouxeram-lhe e ainda não havia ele posto os olhos em Jesus, e o espírito entrou a agitá-lo violentamente. Ele caiu no chão e se pôs a rolar espumando. Interessante que a gente vê essas narrações sempre muito detalhadas sobre essas expulsões, e que a gente, pelo conhecimento do espiritismo, a gente consegue explicar racionalmente como todo o processo funciona. Mas continuando este caso. Jesus perguntou ao pai do menino: desde quando isto lhe sucede? Desde pequenino, diz o pai, é o espírito o tem lançado, muitas vezes, ora à água, ora ao fogo, para fazê-lo perecer. Se alguma coisa puderes, tem compaixão de nós e socorre-nos. Respondeu-lhe Jesus: se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. Logo exclamou o pai do menino, banhado em lágrimas: Senhor, creio, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus, vendo que o povo acorria em multidão, falou em tom de ameaça ao espírito impuro, dizendo-lhe: espírito surdo e mudo, sai desse menino e não entres mais nele. Então, o espírito, soltando grande grito e agitando o menino em violentas convulsões, saiu, ficando como morto o menino. De sorte que muitos diziam que ele morrera. Mas Jesus, tomando-lhe as mãos e amparando-o, fê-lo levantar-se. Quando Jesus voltou para casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não podemos nós expulsar esse demônio? Ele respondeu: os demônios desta espécie não podem ser expulsos senão pela prece e pelo jejum. Este trecho está em Marcos, e aí a gente percebe que
O ato de expulsar demônios, ou seja, a desobsessão, não é simplesmente palavras. Então, os discípulos estavam em treinamento. E muito curioso isso, né? Ainda aprendendo, e Jesus disse, olha, este tipo de demônio, né, que eles chamavam de demônio, de espírito, só pode ser expulso pela prece, pelo jejum, ou seja, realmente com mais dedicação, mais concentração. Não é assim, chega no meio de todo mundo, expulsa e ele vai embora, né? Então Jesus estava ensinando os seus discípulos, né? Como é que fazia isso? Bem interessante. Mas o último trecho. Apresentaram-lhe então um possesso cego e mudo e ele o curou, de modo que o possesso começou a falar e a ver. Todo o povo ficou presa de admiração e dizia, não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, isso ouvindo, diziam, este homem expulsa os demônios com o auxílio de Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, todo reino que se dividir contra si mesmo será arruinado e toda cidade ou casa que se divide contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como, pois, o seu reino poderá subsistir e, se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsarão vossos filhos? Por isso, eles próprios serão os vossos juízes, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. É que o reino de Deus veio até vós. Este trecho está em Mateus e a gente começa agora com as explicações. Com as curas, as libertações de possessos figuram entre os mais numerosos atos de Jesus. A gente leu 4 trechos de Evangelho. Alguns há entre os fatos dessa natureza, como os acima narrados, no item 30, em que a possessão não é evidente. Provavelmente naquela época, como ainda hoje acontece, atribuía-se à influência dos demônios todas as enfermidades cuja causa se não conhecia, principalmente a mudez, a epilepsia e a catalepsia. Então, assim, tudo era demônio. Hoje a gente sabe quais as causas, necessariamente não são espíritos, não são nada, são causas naturais, né? E a gente conhece as doenças, coisa que não acontecia na época de Jesus. Outros há, todavia, em que nada tem de duvidosa a ação dos maus espíritos, casos esses que guardam com os de que somos testemunhas tão frisante analogia, que neles se reconhecem todos os sintomas de tal gênero de afecção. A prova da participação de uma inteligência oculta, em tal caso, ressalta de um fato material, são as múltiplas curas radicais obtidas, em alguns centros espíritas, pela só evocação e doutrinação dos espíritos obsessores, sem magnetização, nem medicamentos e, muitas vezes, na ausência do paciente e a grande distância deste. A imensa superioridade do Cristo lhe dava tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, chamados então demônios, que lhe bastava ordenar se retirassem para que não pudessem resistir a essa injunção. Então, muitos desses demônios expulsos, na verdade, né, que se chamava dos espíritos, irmãos nossos, só que infelizes, não eram doenças e Jesus curava a doença e eles diziam e relatavam nos evangelhos que era expulso o demônio, então a pessoa começou a falar, etc e tal. Não se trata disso, mas muitos sim, como a gente tem nos trabalhos mediúnicos, por exemplo, a conversa com os espíritos, né? Eu não gosto da palavra doutrinação, mas a conversa amorosa, amiga, né? Que se faz com os espíritos para que eles possam enxergar o seu caminho, corrigir a sua rota e poderem ser ajudados. Jesus, como um espírito perfeito, tinha a capacidade, a energia, a autoridade moral, espiritual e tudo que você puder colocar mais para botar essa turma para correr e, enfim, foi o que aconteceu e mostrou muitas vezes, né, estes fatos. Imagino, esses foram os fatos escritos no Evangelho, que foram escritos 50 anos depois. Imagina o tanto de gente todo santo dia que acontecia isso, né? Então, é bem interessante a gente pensar por este lado que Jesus era um fato corriqueiro, esse tal expulsar demônios, que aí fica a minha dúvida de Evandro, se chamava Satanás, se chamava demônios, porque assim, esses nomes, Satanás, não sei o que, foi inventado na Idade Média, né? Então eu acho que nos evangelhos originais não tinha muito isso,
Tinha outro tipo de nome, né? Mas enfim. Mas aí é o Evandro falando, tá? Continuando. O fato de serem alguns maus espíritos mandados meter-se em corpos de porcos é o que pode haver de menos provável. Aliás, seria difícil explicar a existência de tão numeroso rebanho de porcos num país onde esse animal era tido em horror e nenhuma utilidade oferecia para a alimentação. Um espírito, porque mau, não deixa de ser um espírito humano, embora tão imperfeito que continue a fazer mal, depois de desencarnar, como fazia antes, e é contra todas as leis da natureza que lhe seja possível fazer morada no corpo de um animal. No fato, pois, a que nos referimos, temos que reconhecer a existência de uma dessas ampliações tão comuns nos tempos de ignorância e de superstição, ou, então, será uma alegoria destinada a caracterizar os pendores imundos de certos espíritos. Olha que interessante, muito bem lembrado isso, né? Você sabe que os judeus não comem carne de porco, abomina isso desde a época de Moisés por razões de saúde pública. Então, era impossível ter um grande rebanho de porcos assim, porque eles não criavam porcos, eles detestavam porcos, eles não comiam porcos, então tinha um rebanho para quê? Não faz sentido, né? Mas, alegoricamente, achavam o porco um ser mais imundo. Por isso que não comiam, não criavam nem nada. Então, pode ser isso daí de forma alegórica colocada. Mas o Espiritismo nos mostra claramente que é impossível um espírito sair de uma pessoa e entrar no corpo de um animal. Isso não acontece. O que pode o espírito é assustar os animais. Os animais são videntes, eles podem se assustar. Então fica essa observação. Parece que, ao tempo de Jesus, eram em grande número, na Judeia, os obsidiados e os possessos, donde a oportunidade que ele teve de curar a muitos. Sem dúvida, os espíritos maus haviam invadido aquele país e causado uma epidemia de possessões. Sem apresentarem caráter epidêmico, as obsessões individuais são muitíssimo frequentes e se apresentam sob os mais variados aspectos que, entretanto, por um conhecimento amplo do espiritismo, facilmente se descobrem. Podem, não raro, trazer consequências danosas à saúde, seja agravando afecções orgânicas já existentes, seja ocasionando-as. Um dia, virão a ser, incontestavelmente, arroladas entre as causas patológicas que requerem, pela sua natureza especial, especiais meios de tratamento. Revelando a causa do mal, o Espiritismo rasga nova senda à arte de curar e fornece à ciência meios de alcançar êxito, onde, até hoje, quase sempre vê malogrados seus esforços pela razão de não atender a primordial causa do mal. Está falando sobre as possessões. Os fariseus diziam que por influência dos demônios é que Jesus expulsava os demônios. Segundo eles, o bem que Jesus fazia era obra de Satanás. Não refletiam que, se Satanás expulsasse a si mesmo, praticaria a arrematada insensatez. É de notar-se que os fariseus daquele tempo já pretendessem que toda faculdade transcendente e, por esse motivo, reputada sobrenatural, era obra do demônio, pois que, na opinião deles, era do demônio que Jesus recebia o poder de que dispunha. É esse mais um ponto de semelhança daquela com a época atual, e tal doutrina é ainda a que a Igreja procura fazer que prevaleça hoje, contra as manifestações espíritas. A Igreja, não, as igrejas, né? Especialmente as evangélicas, que dizem que em centro espírita só tem coisa do demônio, né? É um controle, obviamente, é uma preguiça de estudar, né? E um controle pelo medo das pessoas. Então, assim, não vamos deixar nenhuma manifestação sobrenatural. E o curioso é que tem mais processos mediúnicos dentro de igrejas evangélicas, especialmente as neopentecostais, do que em centro espírita. Se incorpora muito mais espíritos, né? Tanto infelizes quanto espíritos mais superiores, né? Que eles falam que é a palavra e não sei o quê, ou aquele que é o possesso, que fica meio que uma imitação do que acontecia no Evangelho, ou seja, eles não evoluíram. Desses 2000 anos, eles estão pensando exatamente como os fariseus pensavam, né? E, enfim, e continua essa coisa toda, sem contar um monte de ator contratado, especialmente esses que aparecem na sua televisão, na minha televisão,
a gente sabe que não é assim tão certeiro a manifestação dos espíritos, e no entanto, se você ficar assistindo um programa desse, você vai ter pelo menos uns 5 demônios que incorporaram lá e falam um monte de coisa. Atores contratados, evidentemente, a gente tem que se precaver com isso, né? Pessoas que estão ganhando a vida como atores e que ridicularizam um processo tão sério e tão delicado. Maravilha, no próximo nós vamos falar sobre as tais ressurreições. Nossa, será que aconteceram? O que é isso? Eu te espero como sempre, até o próximo, tchau!